Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar de novo à conversa com a psicóloga educacional Carla Moreira. Olá, bem-vinda, doutora. Olá, bom dia, obrigada. Muitas das crianças que iniciaram o seu processo escolar estão a iniciar também o processo de aprendizagem de leitura e da escrita. A grande maioria das crianças irá fazê-lo sem dificuldades, outras crianças poderão ter mais dificuldades e outras ainda poderão mesmo vir a revelar muitas dificuldades neste processo. Exatamente, e isto porque aprender a ler é de facto uma tarefa exigente, difícil e um dos maiores desafios para a criança e que de facto marca a entrada no processo educativo mais formal, digamos assim. Aprender a ler e a escrever tem na sua base todo um processo neurológico, não é? Visual, auditivo, cognitivo e mesmo emocional. Então hoje vamos falar sobre dislexia e o que é a dislexia. Muito bem, então a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem específica de origem neurobiológica. E isto significa que a origem das dificuldades não resulta de um funcionamento intelectual inferior ou de dificuldades generalizadas de aprendizagem, mas de fatores neurobiológicos. A dislexia é, então, uma perturbação do neurodesenvolvimento de origem multifatorial, genética, neurofuncional, neurocognitiva e que se caracteriza por dificuldades na leitura, designadamente na fluência e na precisão de palavras e por déficits nas competências ortográficas, de descodificação, com potencial prejuízo também na compreensão da leitura. Isto significa, assim, que estas dificuldades resultam frequentemente de um déficit na componente fonológica da linguagem, excluindo aqui competências cognitivas, como já referimos, e condições educativas também experienciadas, não é? Então a dislexia implica dificuldades na leitura, na escrita e na compreensão leitora? Sim, dificuldades na leitura, escrita. Como a criança lê mal, não vai compreender. O esforço que ela emprega na descodificação das letras, das sílabas, das palavras, é grande, não é? Então perde para a compreensão. É, por exemplo, aquela criança que revela muitas dificuldades na aprendizagem das letras, muitas vezes logo no primeiro ano. Começa a ficar um bocadinho desfasada em relação ao grupo turma, começa a ficar para trás, tem dificuldade em aprender os ditongos, as sílabas, troca as letras, aprende, mas depois também já não sabe, parece que não sabe nada, não é? É muito comum este relato dos pais e dos professores também quando vêm à consulta. Como podemos estar atentos para melhor e mais cedo perceber e intervir? Há sinais de alerta? Há sinais de alerta e há algumas situações que devemos de facto estar atentos, desde logo na infância, como sejam o atraso no desenvolvimento da linguagem, dificuldades na produção articulatória e na construção de frases lógicas e com sentido, dificuldades na memorização e nas atividades de rimas e segmentação silábica, dificuldades na orientação espaciotemporal. Na idade escolar, a lentidão na aquisição do processo da leitura da escrita, como já referimos atrás, não é? A aquisição de letras, das sílabas, dos ditongos, o reconhecimento das palavras, dificuldades em fazer corresponder as letras aos fonemas correspondentes, dificuldade na segmentação silábica, fonémica, dificuldades na descodificação grafema-fonema, portanto, na leitura, e fonema-grafema, na escrita. A velocidade de leitura é significativamente abaixo daquilo que é esperado para a idade, é silábica, é hesitante, é soletrada, a criança revela um grande esforço para ler. Dificuldades também na compreensão dos textos, decorrente também da baixa precisão e da fluência leitoras. Erros de leitura, de escrita, nomeadamente e predominantemente, diria, erros fonológicos. Por exemplo, trocar
o P pelo T, o F pelo V, entre outros, não é? E também erros lexicais, são muito comuns. Dificuldades na descodificação de letra ou sílabas, dificuldades em memorizar e recordar informações verbais, dificuldades de aprendizagem nas línguas estrangeiras, nomeadamente o inglês, porque é uma língua extremamente considerada uma língua opaca e, portanto, traz ainda mais dificuldades para a criança. Resultados escolares não são muitas vezes concordantes com as capacidades intelectuais. Dificuldades em exprimir as ideias oralmente e na escrita. E como é feita a avaliação? A avaliação deverá ser realizada, de facto, por um psicólogo educacional com formação adequada e especializada e que vai orientar todo o processo de avaliação, envolvendo também outros técnicos, como, por exemplo, o terapeuta da fala e o professor especializado também. Esta avaliação é realizada com instrumentos específicos, passando por uma avaliação neuropsicológica e uma avaliação também psicopedagógica. Deve ser feita uma intervenção reeducativa? É muito importante avaliarmos o mais precocemente possível para identificar e estarmos muito atentos a estes sinais que elenquei, para que, de facto, a intervenção também possa ser realizada o mais precocemente possível. Lá está, por técnicos especializados, não é? E esta intervenção deverá ser frequente e durante um determinado período de tempo considerado significativo, para também percebermos como é que a criança responde à intervenção específica, como é que a criança evolui, e muitas vezes evolui, e não estamos de facto a falar de dislexias, não é? A intervenção adequada e precoce revela-se eficaz e quando falamos de dislexia, falamos de uma condição crónica, não é? Portanto, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, uma coisa que não desaparece, permanece ao longo da vida, mas que é suscetível de intervenção e de trabalhar estratégias que melhor permitam lidar com a dificuldade. Mas também depende da severidade da mesma, não é? Temos casos mais ligeiros a casos mais graves mesmo, mais severos. É também importante neste processo todo atender às emoções da criança, porque a aprendizagem da leitura e da escrita é de facto um processo, é aquilo que importa, digamos assim, no primeiro ciclo e logo nos primeiros anos e, portanto, isto não acontecendo também vai contribuir para questões emocionais e dificuldades emocionais, nomeadamente sentimentos de baixa autoestima, de insegurança e ansiedades, não é? Também decorrentes desta experiência de insucesso. É fundamental também, desde logo, articular com o contexto escolar, pois desempenha um papel importante, não é, na aplicação também de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Diria também que é ainda importante intervir nas seguintes áreas: a consciência fonológica e descodificação, a fluência e compreensão leitoras, a intervenção neurocognitiva, atender a possíveis também outros quadros, como por exemplo a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, que muitas vezes também está aqui associada. Atender à severidade da dificuldade e definir de facto a intervenção específica é muito importante, e desde cedo percebermos como é que a criança está a fazer e a realizar este processo de aprendizagem. Sobretudo deixar esta ideia: quanto mais cedo percebermos as dificuldades da criança, mais cedo podemos intervir e perceber daquilo que estamos a falar. Nem todos os quadros são dislexia, mas há quadros que o são e, portanto, merecem também intervenções específicas. Um psicólogo educacional, uma equipa multidisciplinar pode, de facto, ajudar e, portanto, há aquelas crianças que estão já a dar alguns sinais, importa, de facto, os pais, os professores estarem atentos e, se calhar, pedir aqui também uma avaliação que possa ajudar. Muito bem, muito obrigado. A dislexia em destaque nesta edição do Serviço Público com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional, até de hoje a 15 dias. Obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas: biologia, nutrição,
Direito, Medicina Familiar, Formação Profissional, Saúde Estética, Psicologia, Contabilidade, Coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.